Certamente você já ouviu falar em interferência de onda, não é mesmo? Bom, primeiramente, uma onda é uma perturbação que se propaga, transmitindo energia. Normalmente a gente representa uma onda por essa linha que eu estou mostrando para você agora. Eu vou representar aqui o lambda, letra grega, que representa o deslocamento dessa onda para uma oscilação completa. Porque na verdade uma onda é uma oscilação que vai se repetindo. Suponha agora uma segunda onda com as mesmas características da primeira, atingindo o mesmo ponto. Então olha só o que vai acontecer. Você vai ter aí a coincidência entre as duas cristas, nessa parte mais alta aí da onda a gente chama de crista, e você vai ter uma coincidência entre os dois vales. Bom, o que vai acontecer em termos de resultado? Eu vou ter uma onda aí que vai ser obtida a partir dessas duas, somando os dois efeitos. Ou seja, eu tenho a chamada interferência construtiva. Em termos de resultado, aí, por exemplo, se essa onda é um som, ela vai sair com volume maior. Agora vamos supor o seguinte, que a segunda onda sofra um deslocamento de meio lambda, de meio comprimento de onda. Olha só o que vai acontecer. A crista de uma das ondas vai se encontrar com o vale da outra onda e vice-versa. Como as duas ondas têm as mesmas características, né? Então a crista de uma tem uma certa altura e o vale tem a mesma altura, quando elas se encontram vai acontecer a chamada interferência destrutiva, ou seja, uma cancela a outra. Então, se fosse o caso do som, você ia ter um silêncio total. E essa característica é muito interessante, porque em várias situações você vai encontrar, por exemplo, no instrumento chamado trombone. Você já deve ter visto alguém tocar esse instrumento. E é justamente sobre o trombone de Quink, né, que fala a questão do Enem que a gente vai resolver agora. Dê uma olhadinha aí no enunciado. Através desse esquema você consegue entender como é que funciona esse aparato aí. Então o som sai dessa fonte sonora, chega no ponto A e divide-se em duas partes. Uma parte do som caminha por um lado, outra parte do som caminha para o outro lado. Na verdade, assim, ele criou duas ondas idênticas, como eu acabei de falar para vocês. Você notou que um dos lados desse aparato, ele é móvel. Então, um dos caminhos de uma das ondas vai ficar maior em relação ao caminho da outra. Então você nota o seguinte, que a onda que caminha pelo trecho A, B, C, na verdade vai caminhar quanto a mais? Olha só, 10 centímetros a mais, né? Porque 40 tem 10 centímetros a mais que 30 nesse trecho superior, e quando ela passa na parte de baixo, ela vai ter mais 10 centímetros. Então, na realidade, a onda vai caminhar 20 centímetros a mais do que a outra. Então, entenda o problema. Você tem aí duas ondas, uma se desloca a mais do que a outra, ele dá a velocidade do som no ar, dá a velocidade da onda, e pede para a gente encontrar a frequência da onda. Bom, agora você tem que lembrar uma coisa. Qual a relação entre velocidade e frequência de uma onda? Tem a chamada equação fundamental da onda, V igual a lambda vezes F. Então olha só, como o V é dado, ele pede a frequência, eu preciso descobrir antes o comprimento de onda. E como que eu faço isso? Tenho certeza que você já sabe. Porque olha só, uma onda vai se deslocar a mais do que a outra, não é isso? Quanto a mais se desloca, 20 centímetros, 0,2 metros. Para que aconteça a interferência destrutiva, deve ocorrer um deslocamento de uma onda em relação a outra de meio comprimento de onda. Lembra? A gente falou anteriormente. Então, meio comprimento de onda, lambda sobre 2, tem que equivaler a quantos? 20 centímetros, ou 0,2 metros. Disso a gente conclui que o comprimento de onda deve ser de 0,4 metros. Então, problema resolvido, porque eu tenho a velocidade do som de 320 metros por segundo, eu tenho o comprimento de onda nessas condições, 0,4 metros, e é pedido para mim a frequência dessa onda. Então, tá aí. Eu descubro que a frequência é 320 dividido por 0,4, ela vai valer, portanto, 800 Hz. Significa o quê?
800 oscilações a cada segundo que passa. Portanto, a alternativa C.